Eu tinha saído da casa dele de manhã e quando foi à noite, eu perguntei pra ele sobre relacionamento. E aí ele falou que ele não queria namorar comigo. Que ele não via, que a gente não tinha nada a ver e tudo mais. Olá, minha querida amiga, como é que você está? Bom, se você está assistindo esse vídeo é porque muito provavelmente você acabou de passar por um término ou está passando por aquele processo demorado, longo, difícil, doloroso. Eu lembro que muitas vezes na minha vida eu jogava no Google como ser solteira, como ser feliz, como me amar, porque as pessoas falam muito de amor próprio, mas elas não falam exatamente o que é amor próprio. E muitas vezes eu acreditei que ter amor próprio era eu estar numa balada, com um copo de cerveja na mão, com um batonzão bem vermelhão e toda maquiada fingindo que eu estava feliz. Hoje eu entendo que amor próprio, que é essa construção que nós precisamos fazer, principalmente depois de um término, depois de uma decepção, depois de uma traição, depois de uma substituição, ela precisa acontecer de maneira natural e de dentro para fora. Então, pensando nisso, eu resolvi juntar aqui algumas coisas que eu fiz no meu processo. Não vou falar numa ordem exata, porque no final das contas, tudo isso é como se fossem tijolinhos que estão construindo a sua casa. A grande verdade é que a gente precisa sair dessa ilusão de querer pertencer a um relacionamento que não existe. Então, o primeiro ponto para você seguir a sua vida parece muito clichê, mas é a grande verdade, é você aceitar. Como que eu vou aceitar, Joyce? É você colocar na sua cabeça que ele foi embora e ele tá com outra pessoa. Segue a sua vida. A Louise Hay é uma das escritoras que mais me ajudou nesse processo, inclusive eu te aconselho a ler os livros dela, né, que ela é maravilhosa, hoje ela é falecida, mas tem livro, tem documentário. No livro dela, Você Pode Curar a Sua Vida, ela ensinou uma afirmação que eu hoje ensino para todo mundo que eu posso, assim, que é: eu quero aprender a te amar. Eu quero ser a sua amiga, porque nós, mulheres, muitas vezes não conseguimos nos amar e é exatamente por isso que nós escolhemos homens que não nos amam. Primeiro passo, aceite. Aceite. Ai, Joyce, mas eu tô chorando, mas eu tô desfalecendo. Eu lembro que, eu tinha tremedeira e tinha vontade de correr pro banheiro porque me dava dor de barriga na hora, só de pensar que o cara tava com outra, só de pensar que o cara estava gostando de outra. Dói muito. Dói muito, é um peso no coração que a gente sente, que você fica se questionando assim, mas por que que não gosta de mim, né? Aquele tipo de peso que aonde você vai, parece que você tá carregando 10 quilos junto com você. Que você não consegue parar para comer, você não consegue dormir direito, você não consegue conversar direito, você tem vontade de chorar todo o tempo. Mas eu estou aqui para te dizer que enquanto você ficar tentando saber sobre a vida dele, ficar tentando stalkear, ai, porque ele não gosta dela, ele só tá com ela por causa disso, 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 disso. A gente fica querendo criar história na nossa cabeça para justificar o injustificável, porque quem gosta da gente não vai correr o risco de perder a gente, né? Quem gosta da gente vai ter respeito e cuidado com os nossos sentimentos. Então, a primeira coisa, minha amiga, aceita que esse cara foi embora, aceita que ele não te escolheu, por mais que doa. Ai, Joyce, eu tô chorando. Pode chorar, não tem problema não. Aqui não é proibido chorar, muito pelo contrário. Inclusive, vou te ensinar uma técnica para toda vez que você chorar, você ter essa situação. Na verdade, assim, o choro, ele vai te limpar e a gente vai chegar nesse outro tópico, tá? Eu anotei algumas coisas. Primeiro de tudo, você vai aceitar. Você vai se olhar no espelho, nos seus olhos, minha amiga. E a partir de hoje, todos os dias antes de dormir, você vai se dar a mão. Vai se olhar nos olhos e vai se dizer: eu escolho te amar. Eu aceito te amar. Eu quero ser a sua melhor amiga. Você vai se dizer essas frases
todo o tempo, principalmente antes de dormir. Joyce, mas eu não consigo sentir verdade, eu não consigo olhar nos meus olhos. Não tem problema, você vai insistir. Gente, amor próprio, autoestima, autoconfiança, tudo isso que você está buscando ter é como se fosse um músculo. Se você não malhar, se você não começar, você nunca vai ter. Então, para que você tenha em algum momento, mesmo que demore, você precisa começar. Ponto. Não tem negociação. Segundo ponto, você vai trabalhar a sua intimidade com Deus. Ah, mas eu sou da igreja tal, mas eu vou todo domingo na missa. Eu não tô te perguntando isso, eu tô te dizendo que você vai ter intimidade. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o teu nível de intimidade com a Beyoncé? Nenhuma. Porque a Beyoncé, ela não te conhece. Qual é o nível de intimidade que você tem com o seu colega de trabalho? Talvez um pouquinho mais, mas talvez nem tanto. Qual é o nível de intimidade que você tem com a sua mãe? Talvez não tenha muito, mas com Deus você precisa ter intimidade. Mas não é essa intimidade que a gente senta lá, acha que Deus é o Papai Noel e fica só pedindo. É a intimidade de também estar aberta para ouvir. Porque quando você para fazer uma oração, quando eu parava, e até hoje eu tenho que me chamar a atenção, eu tenho que ser chamada a atenção, porque às vezes eu quero tanto tudo, que eu não paro para ouvir. O que Deus tem para me dizer? Qual é a força que Ele tem para me entregar? Porque assim, gente, é uma troca. Eu entrego para Ele a minha dor, mas eu também recebo o amor dele, sem pedir. Porque ele sabe que eu tô mal, ele sabe que eu tô triste. Só que às vezes a gente fica tão, sabe essas pessoas interesseiras? A gente fica tão na seca querendo ter. Ah, eu quero voltar com meu ex, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu tô sofrendo. E a gente não para receber de Deus a força que ele tem para nos oferecer. Eu lembro que durante o meu processo, gente, eu parava e eu ficava tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que eu parava para chorar, mas assim, eu tinha uma estratégia. Eu entrava num quartinho que tinha lá escondido no meu trabalho antigo e eu fechava tudo, porque era um quartinho que não tinha luz, né? Então era bem escuro. Fechava tudo e ficava lá bem quietinha. Chorava, gente, chorava, mas chorava. Mas quando eu chorava, eu tinha a sensação assim, que eu era uma menininha de 5 anos, eu me via como uma menininha de 5 anos, mas abraçada em Deus, abraçada no Pai. Todas as vezes que eu pensava no meu ex, eu fazia essa técnica. E essa técnica, eu não sei o que tinha, gente, mas assim, ela me curou. Ela me ajudou muito, porque quando eu chorava, eu sentia como se fosse uma limpeza. E eu sentia aquela força que vinha dele, porque nós precisamos dessa força dele. A gente não precisa de nada nesse mundo. Gente, até se tu não tiver mãe, se tu não tiver pai, por mais difícil que seja, tu consegue sobreviver. Mas tu não consegue sobreviver sem Deus. Sem Deus, a tua vida é muito mais difícil, é tudo muito mais pesado. Então, assim, se apega com ele, mas assim, com intimidade. O que eu fazia para ter intimidade com Deus? Todos os dias eu parava por 30 minutos. Você não precisa fazer 30 minutos se você não quiser. Pode fazer 5 minutos, pode fazer 10, mas você tem que fazer todos os dias um compromisso de sentar, parar de pedir. Você pode até separar, sei lá, ó, Joyce, de 5 minutos eu vou tirar 2 minutos para pedir e o resto só ficar quietinha, com os olhos fechados, conectada com o seu coração. Bota a mão no seu coração, se tiver que chorar, chora, mas assim, ó, só no silêncio, porque uma hora você vai ver que ele vai falar de uma forma tão audível que não vai ter como você dizer que não escuta a voz de Deus, porque com certeza Deus está tentando te falar alguma coisa e você não está querendo ouvir, você está com o coração fechado, você está com o ouvido fechado, e aí fazendo essa técnica, eu tenho certeza que você chega lá. Próximo passo, gente, iniciar uma atividade física. Gente, a atividade física, ela trabalha
autoconfiança, autoestima e a tua força mental. Sabe quando você tem vontade de ligar pro bofe? Ai, o cara já te humilhou tantas vezes, já me humilhou. Ó, eu não vou falar de você não, vou falar de mim. Vou falar de mim, tá bom? Eu tava nesse relacionamento com esse bofe maravilhoso e, tipo assim, ele brincava muito com o meu sentimento. Tipo, ele vinha um dia, aí ele sumia, sei lá, 10 dias, 20 dias. Já teve vezes que sumia 6 meses, sabendo que eu gostava dele. E todas as vezes que ele sumia, eu sabia que ele tava com alguém. Só que, assim, ele sumia e não deixava rastro, porque ele não era de postar foto na rede social e tudo mais. E eu era aquela pessoa assim, ó, tipo, eu tô com saudade dele, eu vou mandar mensagem. E muitas pessoas, e até eu mesmo sentia que eu precisava me afastar, que eu tinha que ficar na minha. Mas ao mesmo tempo eu não tinha essa força no meu mental de falar, eu vou resistir. E quando a gente faz um exercício físico, você pode observar que você começa a meio que resistir ao teu corpo. Às vezes seu corpo te fala para parar, mas você tá tão focada ali no que você tá fazendo que você fala, mas 10 minutinhos. No início, não. No início é difícil, a gente acaba cedendo. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu não conseguia correr mais de 5 minutos. Depois eu fui aumentando. Isso significa que conforme você vai fazendo o exercício físico, a tua resistência vai aumentando. Quando nós queremos sair de um relacionamento, quando nós queremos esquecer uma pessoa, nós precisamos aumentar a nossa resistência. A resistência de quê? De viver aquele período de abstinência. A abstinência sem aquela pessoa. Aquela pessoa, ela precisa ser vista como uma droga. É aquela droga que todos os dias, se você estiver ali usando, você nunca vai conseguir ficar sem ela. Ó, experimenta, só para trabalhar a tua resistência, vou te passar mais uma técnica, tá, minha amiga? Ó, um bônus, uma dica plus. Experimenta ficar uma semana sem Instagram. Uma semaninha só. Você vai ver que no início você vai procurar o Instagram. Você vai procurar o Instagram toda hora. Aí você vai lembrar, não tá aqui. É a melhor forma de você entender que durante esse período que você está se trabalhando para esquecer essa pessoa, você está literalmente nesse processo de abstinência, de procurar. Só que você precisa procurar e não encontrar, porque todas as vezes que você vai lá e encontra, minha amiga, você vai ligar para ele, você vai buscar ele. Então, nesse período de abstinência, o que você pode fazer é bloquear. Mas enfim, aí é outro tópico, né? Mas enfim. Trabalhe a sua resistência a partir do esporte. É sobre você resistir. Isso te dá autoconfiança. Uma vez que você cumpre um compromisso com você, você trabalha sua autoconfiança e autoestima também. Fora que tu vai ficar gata, tu vai ter uma saúde muito melhor. Então, faça exercício físico, mesmo que seja uma caminhada, depois você começa com uma caminhada mais rápida, depois uma corrida. Foi assim que eu comecei e hoje não consigo ficar sem. Sinto falta. Próximo, encontre amigos. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade de fazer amigos. Pra mim, por exemplo, é muito difícil. Eu só tenho uma amiga que eu posso dizer assim, nossa, essa daqui é minha de fé, da vida inteira, assim. Tenho amigos, até amigos bons, mas eu sou muito difícil, assim, de socializar e essas coisas. Até por alguns traumas que eu já vivi. Hoje eu tô muito melhor, mas ainda pra mim é um desafio. Mas nesse período a gente precisa de pessoas, a gente precisa estar em comunidade, estar em comunhão, porque isso te tira o foco daquela única pessoa. O que a gente precisa entender é que, assim, quanto mais você pensa como esquecer alguém, menos você esquece aquela pessoa. Mas quando você tem movimentos, você não vai conhecer outros amigos para esquecer o fulano de tal. Você vai conhecer outros amigos porque você precisa estar com pessoas. Uma vez que você está com pessoas, você começa a se socializar, você começa a conhecer o amigo do amigo.
E eu não tô nem falando para relacionamento, amoroso, né? Eu tô falando para que você possa se relacionar com outras pessoas e automaticamente se relacionando com outras pessoas, você vai ter outros lugares para ir, você vai ter a tua mente vai ser inundada de novidades, de novas informações. E é por isso que é tão importante esse próximo tópico, que é você investir em conhecimento. A gente precisa de coisas novas. Quando nós estamos nesse marasmo, eu só quero ele, a minha vida não tem sentido sem ele, nós precisamos transbordar a nossa mente de novidades. É como se fosse a mente de uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela enxerga tudo em preto e branco. Então, quando nós começamos a trabalhar a nossa mente para expandirmos, para nos sentirmos melhor, ao invés de enxergar a vida e as coisas em preto e branco, você começa a enxergar tudo colorido, né? E eu aconselho que você faça isso, se você se sente, né? Se você percebe que você tá num momento preto e branco da sua vida, você vai começar a se trabalhar para enxergar as coisas em colorido. E é isso que esses passos vai te ensinar e vai te ajudar. O próximo tópico para você trabalhar em você é aprenda a cozinhar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou naturopata. Na naturopatia existe uma terapia que se chama cromoterapia. E ultimamente eu tenho estudado muito sobre a cromoterapia e os benefícios que ela tem na nossa vida. Lembra que eu falei sobre as cores, a importância da gente enxergar um mundo mais colorido e tudo mais? As cores, elas têm esse poder de nos, como é que eu posso dizer? De colorir a nossa vida. E uma vez que você enxerga cores, o seu cérebro ele vai sendo inundado dessas cores e emocionalmente, energeticamente, essas cores trabalham cada um dos nossos chakras. Chakra cardíaco, o chakra coronário, o chakra laríngico. Em cada um desses chakras tem uma função. Nós recebemos energia através dos chakras, né? Então, por exemplo, se eu tô muito magoada com alguém, o meu chakra cardíaco, que é o chakra do coração, ele fica bloqueado, ele fica como se fosse com uma cor escura. Então, conforme eu vou tomando, por exemplo, tô dando um exemplo, tá? Um suco verde, eu começo a usar a cor verde, eu começo a trabalhar esse chakra. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, vocês me digam que eu vou ter todo o prazer do mundo de responder. Mas o que isso tem a ver com culinária? Porque quando você começa a cozinhar, você vai lá, por exemplo, você vai fazer, sei lá, um risoto de um bobó de camarão. Você vai lá, você vai cortar as frutinhas, você vai comer, além de você comer aquela cor, que é assim que a gente fala, você vai ver, você vai ter contato. Então, tudo que você puder fazer, que vai desafiar a tua mente, né? Joyce, mas eu já sei cozinhar. Então, não tem problema. Faça um prato que você nunca fez. Começa a se trabalhar para você estar ali na cozinha. Porque, deixa eu te contar uma coisa, ainda tem um outro ponto nesse tópico. Quando você começa esse processo de cozinhar, você trabalha também o seu feminino, a energia feminina. Vou dar só uma pincelada aqui, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, que já está grande. Quando nós estamos nesse processo de trabalho do nosso feminino, nós estamos reforçando em nós a energia que atrai. Você sabia que o homem, ele conquista, mas a mulher, ela atrai. Nós, muitas vezes, atraímos e queremos conquistar. Sabe quando você quer mandar mensagem pro boy? Sabe quando você quer fazer? Você tira dele a graça, você tira o doce da boca do homem. E o homem que tá numa relação onde tem uma outra energia masculina não fica. Então você precisa começar a trabalhar essa energia feminina para que você volte a atrair e não repelir. É isso que acontece, muita gente, já aconteceu
Aconteciam ocasiões em que eu saía e que parecia que eu era invisível para os homens. Invisível. Por quê? Hoje eu consigo entender que eu estava totalmente nessa energia masculina. Então, quando eu volto para o meu feminino, eu tenho esse poder de atração. Muitas vezes eu nem tô maquiada, mas eu não preciso estar toda montada para estar na energia feminina. Porém, uma vez que eu tô nessa energia feminina, eu consigo atrair com mais facilidade. É como se eu me tornasse um imã. Vamos lá, gente. Faça algo que você tenha medo. Lembra que eu falei sobre você se desafiar? Gente, isso trabalha demais a nossa autoconfiança. Não é o que você tenha medo, tipo assim, ai, vou atravessar aquela rua 5 horas da manhã sabendo que eu posso ser assaltada. Não, não é isso. Mas aquelas coisas que a gente tem aquela insegurança. Ah, por exemplo, ó, eu tô aprendendo a falar francês, não é o caso, mas já foi. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na França, eu comecei a puxar assunto com as pessoas na rua. Eu não sabia falar, mas eu lembro que teve uma situação que a mulher esqueceu um saco de biscoito no caixa. E eu vi, porque eu tava na fila depois dela. E quando ela foi embora, eu vi que ela tinha esquecido e eu fui lá, corri, aí falei, tu as oublié le biscuit. Gente, falei tudo errado, mas fui lá e me desafiei a fazer uma coisa que me tirou da zona de conforto. É exatamente isso, né? Algo que você tenha medo, pavor, mas algo que te tire da zona de conforto, que te deixe, sabe? Ai, meu Deus, mas eu tô insegura, mas vai lá e faz, porque quando você voltar, você vai sentir uma autoconfiança, uma certeza, na sua capacidade, que é algo que você precisa. Porque nesse momento, esse relacionamento, esse término de relacionamento te deixou com a tua autoconfiança e autoestima lá no pé. Então agora você vai ter que ter movimentos para começar pouco a pouco a ter mais autoconfiança. E eu sempre falo, gente, não é sobre o que você veste, não é sobre nada disso. Porque a gente cansa de ver aqui na internet, você abre o Instagram, tem um monte de mulher que não é feliz no amor, mas elas têm tudo. Elas têm beleza, elas têm dinheiro. E aí? Não é sobre isso. A autoconfiança é aquilo que você trabalha dentro de você. Entende? Então, esse exercício que eu tô passando para você, com certeza vai te ajudar a você ser uma mulher muito mais autoconfiante em você e no seu poder pessoal. E agora, minha gente, o próximo eu acho que é o mais desafiante de todos. É o mais desafiante. Você vai começar a passar mais tempo sozinha. Joyce, mas eu já passo muito tempo sozinha dentro da minha casa. Só que você vai passar tempo sozinha, não como eu. Ó, eu nessa época aqui, eu quando estava na minha casa, gente, eu vivia chorando. Eu vivia muito mal, eu não conseguia desfrutar do fato de eu ter uma casa, de eu morar sozinha. Para mim era muito doído voltar para minha casa e não ter ninguém me esperando. Para mim era um sofrimento, era doloroso. Eu tinha aquele medo, aquela insegurança. Caramba, que saco, eu vou voltar para casa e eu tô sozinha, eu não tenho ninguém. Enfim. Então, aqui a gente vai aprender a criar prazer na nossa companhia. Porque às vezes nós queremos que o outro ame estar com a gente ama estar com o outro, mas espera aí, você ama estar com você? Porque se você não ama estar com você, é natural. A lei da atração, gente, ela age independente da gente percebê-la ou não, independente da nossa vontade. Ou seja, se eu não gosto da minha companhia, logo a outra pessoa também não vai gostar da minha companhia. Assim é comigo. Como é que alguém vai me amar se eu não me amo? E como que eu sei se eu não me amo ou se eu me amo? Basta ver você querendo voltar para uma pessoa que não gosta de você, que já falou para você que você não faz parte dos planos dele. Ó, uma vez, o Julian. Julian, tá tendo um palco danado aqui dos seus vídeos, mas enfim. O Julian, uma vez, quando eu botei ele na parede depois de 2 anos, imagina, 2 anos sendo iludida pelo mesmo cara. Mas enfim,
Eu botei ele na parede e perguntei sobre relacionamento. Gente, depois de 2 anos, imagina a pessoa sendo enrolada. Tipo assim, eu era daquele tipo de mulher que eu não falava, porque tem ainda umas mulheres que cobram, né? Eu não cobrava, não, mas eu ficava na dúvida, eu ficava conversando com os meus amigos e eu falava, eu acho que ele gosta de mim, mas ele não fala nada e não sei o quê. E eu queria, né? Pelo menos um status, né? Eu queria ter a certeza de que a gente estava namorando. E aí, quando eu cobrei ele, quando eu perguntei, foi depois de um dia ter ficado com ele, tá? Foi momentos depois. Eu tinha saído da casa dele de manhã e quando foi à noite, eu perguntei pra ele sobre relacionamento. E aí ele falou que ele não queria namorar comigo, que ele não via que a gente não tinha nada a ver e tudo mais, que eu era muito bonita, que eu era muito legal, inteligente, mas que não, ele não queria. E aquilo dali me magoou muito, sabe? Me doeu, me feriu. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ele não quer namorar comigo. E aí eu falei, é porque eu não sou francesa? É porque, olha, implorando pro cara gostar e querer estar comigo. Mas enfim, eu falei, é porque eu não sou francesa, é porque eu não, eu não, eu não, eu não sei falar francês, porque eu sou fama de homenagem. Aí ele me respondeu exatamente assim, ó. Eu não sei qual é o complexo, mas não é por nada disso. Eu tenho os meus motivos. E ali, pra mim, foi como se ele tivesse me desafiado. Então, eu meio que queria provar pra ele que eu seria capaz de ser a mulher que ele queria. O grande fato é que, assim, tudo que eu fazia era sempre em função dele, nunca em função de mim. Eu nunca... Quando eu comecei, né, o meu processo, no final das contas foi algo positivo, porque isso ajudou a elevar minha frequência. Mas até então, eu não tinha um olhar de tipo, eu vou me curar porque eu quero ficar bem, porque eu quero ter uma família, porque eu quero ser feliz. Não, eu pensava, eu vou me curar porque eu quero provar para o Julian que eu vou vencer, que eu vou chegar longe. Ou seja, eu não me amava, eu não olhava para mim, eu não tinha esse olhar de amor, de carinho por mim. E é por isso que eu aconselho a você, mesmo que você não consiga colocar tudo em prática, para que você comece de pouco em pouco. Se você ainda não consegue fazer o exercício físico, que você acorde de manhã para fazer, eu acho que você consegue, né? Mas se você ainda achar que é difícil, não tem problema, sabe? Mas não abra mão de você, não abra mão da sua felicidade, da sua amizade consigo mesma, porque é isso que vai te salvar, é isso que vai te ajudar. Não ficar pensando em formas de esquecê-lo, mas sim em formas de me amar, formas de focar em mim, de cuidar de mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no gostei, envia para alguma amiga sua que esteja sofrendo, porque eu tenho certeza que você tem outras amigas que estão precisando assistir esse vídeo, tá bom, meus amores? Tchau e se inscreva no canal, tá? Estamos rumos a 200 inscritos. Estamos de foquinho em foquinho.